Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meu amado irmão e irmã, nós celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. O nosso Deus é uno e trino. Nós, ao iniciarmos qualquer momento orante, ao principiarmos o nosso dia, somos convidados a traçar sobre nós o sinal maior da nossa fé. Pai, o Filho e o Espírito Santo, esta cruz da entrega do Redentor Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós ouvimos agora o Santo Evangelho que nos fala da aparição do Senhor ressuscitado aos 11. Ele tinha falado para as mulheres avisarem os discípulos que o encontrassem na Galileia. Ele apareceria, que nele acreditassem, porque estavam com medo, tendo em vista tudo o que tinha acontecido, a morte do Senhor na cruz. Pensavam ter acabado tudo, mas não. Deus é maior. Celebrar, meu irmão, minha irmã, o mistério da Santíssima Trindade, o nosso próprio Deus, é, de outro modo, contemplar o mistério fundamental da nossa fé, sem o qual nada existiria, nós não seríamos. O Pai, o Criador de tudo, o Filho Jesus, Redentor da humanidade, e o Espírito Santo, o Santificador. Esta relação íntima e profunda na vida trinitária. Deus, sendo Deus, amor, como nos revelou o próprio Cristo na carta de São João, Deus é amor. Ele não quis, embora não precisasse de nós, Ele não quis viver este amor de forma intratrinitária apenas, mas Ele permitiu que esse amor se extravasasse, chegasse até nós. Deus é perfeito, perfeitíssimo, nada lhe falta. A verdade suprema, todo o bem. Nós somos chamados, portanto, a refontizar a nossa vida no Cristo, que nos revela de forma plena quem é Deus. Algumas pessoas podem assim intuir Deus. Quem não faz a experiência de fé, por exemplo. Eu acho que Deus existe porque eu vejo tudo criado, o universo, tanta coisa bela feita. Isso não veio do acaso. Mas nós cristãos não intuímos apenas, é muito mais a experiência que nós somos chamados a fazer. Por quê? O Pai Eterno enviou Jesus para nos revelar quem Ele é e quem nós somos. Qual é a nossa vocação? Qual é o sentido da nossa peregrinação sobre a terra? E esta presença do Cristo, que veio para nos salvar e redimir, nos conduz para o bem maior, que é a comunhão com o próprio Deus. Nós somos chamados a trilhar o caminho do céu. Viemos do coração do Senhor e para lá somos chamados a retornar. Não de qualquer modo. Nós já temos o caminho, é Jesus, é o Senhor. Então o Senhor chama os seus para o encontrarem ressuscitado lá na Galileia, não na Judéia. Na Judéia ficava Jerusalém, o templo, o centro do poder político também. Cristo foi para Galileia. Lá eu aparecerei. Como quem diz assim, eu me faço próximo dos pequeninos, daqueles que estão mais afastados, daqueles que não tem ninguém por eles. Então apareçam lá, que eu estarei diante de vocês. E aí, quando eles chegam ali, contemplam o Senhor ressurreto, glorioso, majestoso, a atitude deles, que deve ser também a nossa, eles se prostram. Toda a adoração deve ser dada somente a Deus. Essa deve ser a nossa atitude. A exemplo dos discípulos, quando buscamos a bênção do Senhor Deus, esta atitude de profunda adoração.
de profundo respeito, de profunda reverência. Por isso, por exemplo, quando nós passamos em frente de uma igreja, sabemos que ali está Jesus no sacrário, nós fazemos o sinal da cruz. Este sinal de quem se prostra, porque não apenas crê que Deus existe, mas sabe que esse Deus se revela amor na comunhão de pessoas. O Pai que eternamente ama o Filho que eternamente ama o Pai, e este amor, pessoa, o Espírito Santo de Deus, que é derramado em nossos corações, e pelo qual, como ouvimos na carta aos Romanos, nós podemos dizer Abá, Pai. A expressão, a linguagem do tempo do Cristo para dizer Pai, Paizinho, Papai, Abá. Nós só podemos chamar a Deus de Pai, porque Cristo Jesus, o Filho eterno dele, nos revelou isso e nos fez participar da sua vida, entregando-se na cruz. Depois ressuscitado, como aparece hoje aos seus, ele confia-lhes uma missão: ide pelo mundo inteiro e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazei discípulos meus, como quem diz assim: eu estou prestes a voltar para o Pai, para a direita do Pai, agora vocês, meus discípulos, devem continuar a minha missão. Perseverem, meu irmão, minha irmã, a nossa missão não se sustenta, não perdura, se nós não buscamos a Deus, se nós não nos abastecemos da sua graça. Hoje nós teremos a alegria de receber aqui os novos ministros da Eucaristia da nossa paróquia, que estão prontos para servir. Hoje é o Cristo que fala para vocês: fazei discípulos meus. Vocês vão ter a graça de levar Jesus Eucarístico para as pessoas, não só dentro da igreja, mas também como uma igreja em saída, como a Trindade sai de si e vem ao nosso encontro. Vocês vão ao encontro dos enfermos, dos doentes, dos acamados, dos idosos que não podem mais vir à igreja. Essa dinâmica de Deus que, nesta plenitude de amor, se extravasa, se doa, se entrega, se derrama, para tornar a nossa vida plena, cheia de sentido, abençoada. Por isso o Salmo: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Primeira leitura de hoje, livro do Deuteronômio. O agiógrafo, o autor sagrado, vai nos recordando que Deus, que criou aquele povo, além de criar todo o universo com todas as suas belezas, não apenas criou e abandonou esse povo à própria sorte. Onde está Deus? Me criou e me deixou aqui sozinho, largado no mundo? Não! Ele caminhou com este povo, de tal modo que a palavra primeira, da primeira leitura, recorda-nos a libertação do Egito, da escravidão. O Senhor nos liberta de toda a escravidão. E o autor sagrado conclui dizendo, a respeito da primeira leitura, que depois de falar do que Deus fez e faz, por muito nos amar, e para que nele tenhamos vida, ele nos dá assim uma pista muito concreta de vivermos a nossa fé em Deus. Eu dizia, não basta dizer que eu creio em Deus, é preciso seguir Jesus, o Deus que nos veio visitar. Antes, os profetas e outros santos homens e mulheres de Deus falavam dele, da sua palavra, chamavam as pessoas à conversão. Agora não, o próprio Filho de Deus, Verbo feito carne, a segunda pessoa da Trindade Santa, veio morar entre nós. A leitura primeira fala assim: existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? As pessoas não podiam ver a face de Deus jamais. Quando ele se manifestava na sarça e de outros modos, ninguém podia vê-lo. Mas em Jesus nós podemos contemplar a face de Deus. Vejam que grande graça, meus irmãos e irmãs. Ele nos revela o rosto misericordioso do Senhor. Nós podemos tocar no próprio Deus. Nós podemos vê-lo. Nós podemos viver unidos a Ele. Então esta palavra que
a primeira leitura vai apontando para o caminho do amor de Deus para conosco. Ele nos deu os mandamentos e leis para que nós fôssemos e sejamos felizes. Os mandamentos do Senhor nos orientam, são pistas, indicativos para que a gente não viva como escravo, infeliz, entristecido, atordoado, se perca na vida, não tenha rumo, direção, não! Nos dá os seus mandamentos. Ele fala assim: guarda as leis de Deus, guarda os mandamentos. Você tem guardado, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor, os mandamentos dele? Tem amado como Jesus amou, se esforçado para isso acontecer? Interessante que Cristo confia aos seus no Evangelho a missão, fazer discípulos e batizar, observar tudo o que ordenei, ou seja, a palavra, a vivência dos mandamentos. E ele conclui assim, certamente quando eles escutam essa palavra: mas Jesus, o Senhor vai voltar para o Pai, e agora o que nós faremos? O que será de nós? Num bom goianês, né? Nós não vamos dar conta não, Jesus. Nos ajude. E ele fala assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Ele volta para o Pai, mas encontra uma outra forma de conosco estar. Em Pentecostes envia o Espírito Santo, o Paráclito, nosso defensor. E este Espírito que nos fortalece, que nos anima para a vivência da nossa missão e vocação. Celebrávamos no último domingo Pentecostes, o recebimento do Espírito Santo que nos impulsiona para amar, para continuar a missão do Cristo. Cristo que veio nos revelar o plano salvífico do Pai, a vontade de Deus. E nós temos a oportunidade, por exemplo, de contemplar hoje uma tão conhecida imagem nossa que nos ajuda a mergulhar um pouquinho mais nesse mistério de Deus. Porque o mistério de Deus ninguém esgota. Ninguém esgota. Ah, eu sei tudo de Deus. Não. Nós sabemos de forma plena aquilo que Cristo nos revelou, nos falou. Mas mesmo assim, muitas coisas não foram escritas, não foram deixadas. O Espírito Santo vai nos ensinando, vai agindo em nós, vai orando em nós. E nós não esgotaremos jamais esse mistério de amor. O mistério não é aquilo que não pode ser compreendido, é aquilo que não pode ser esgotado. É como a imensidão do mar. O mar é finito, mas Deus não é. É como aquela criancinha, por exemplo, que à beira da praia ali faz um buraquinho na areia e começa a buscar no mar com a conchinha água e coloca, vai e volta, busca mais um pouquinho. Tem a história de Santo Agostinho que viu a criança fazendo isso, né? E ele pensou na Santíssima Trindade para dizer assim: essa criança está fazendo algo que diz tanto. O mistério de Deus, nós não o esgotamos, a nossa inteligência não alcança tudo. Nós somos limitados, somos seres frágeis. Deus é muito maior do que tudo, do que todos, o que nós possamos pensar, imaginar e sonhar. Mas cada vez que eu mergulho a minha vida no mar do amor de Deus, eu faço uma experiência nova. A minha vida é qualificada, eu sou abençoado. Isso não se esgota. Por mais que eu mergulhe, mais chances e oportunidades tenho de aprofundar no amor de Deus. E aí nós contemplamos o ícone do Divino Pai Eterno, que na verdade é a Santíssima Trindade, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, coroando a Virgem Maria, para dizer assim: o nosso lugar, a exemplo de Nossa Senhora, é no coração de Deus. Deus nos acolhe como acolheu a Virgem, quer que a exemplo dela direcionemos a nossa vida para o céu. Eu dizia que a Trindade em si mesma é a mais perfeita família de amor. Daí, meus irmãos e irmãs, dessa verdade fundamental da nossa fé, o motivo de sermos igreja, comunidade de amor. Nós somos imperfeitos, chamados a crescer, a progredir, a sermos melhores, não do que o outro, mas do que nós mesmos. Crescer na fé. Eu estou amando, eu estou perdoando, eu estou evangelizando, eu estou propagando a boa nova, ou eu sou omisso, indiferente, não me comprometo, eu me fecho, me isolo. Eu dizia que Deus não é sozinho, Ele é uno, é um único Deus, nos revelou a primeira leitura, mas não é sozinho.
Deus uno e trino. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Recordemos sempre essa expressão, nosso Deus que é uno, que é trino, essa comunidade perfeita de amor que nos convida a participar da sua vida para nos abençoar. Contemplemos a Virgem que nos ensina que o caminho para o céu é Jesus. Nós não estamos desamparados, sem rumo, sem direção, não. O Pai já nos deu Jesus como um caminho seguro, firme. Então, agradeçamos a Trindade Santa. Agradeça a Deus a oportunidade de estar aqui, a vida que você tem, as bênçãos que recebe. Só o fato de estarmos aqui já merece da nossa parte uma profunda adoração a este mistério tão sublime de amor. Portanto, rezemos sempre, busquemos sempre o Senhor, alimentemos a nossa vida e missão, que é continuar Jesus, servir como Ele serviu, amar como Ele amou. Então, meus irmãos e irmãs, que a nossa vida manifeste sempre ao mundo que nós somos de Deus, não apenas cremos nele, mas dele somos filhos, como vimos na leitura da segunda carta de Paulo aos Romanos, né? Filhos no Filho Jesus, o Espírito age em nós. Nós somos batizados e, portanto, recebemos este selo, esta marca indelével que jamais se apaga. Batizados em nome da Trindade Santa, para evangelizar, para viver uma vida de acordo com o coração de Deus, na direção do céu. Então rezemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.